Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A ciência reconhece o planeta Terra como um ser vivo independente, o qual não tem nenhuma necessidade do ser humano para seguir com a sua natureza. Pelo contrário, o ser humano é que consegue fazer com que essa independência seja, por muitas vezes, quebrada e interrompida por ações como degradação do meio ambiente, construções irregulares em locais inadequados e, pior, emissão de gases poluentes oriundos de grandes indústrias, motores de todos os tipos e outras fontes. Porém, como disse, pelo fato do planeta ser independente, ele tem comportamentos próprios, normalmente vistos nas ocorrências naturais, como vulcões, terremotos, maremotos, gelo e degelo periódicos, cheia de rios e entre outras coisas. Há muitos desses fenômenos que não estão relacionados à presença humana, como vulcões e terremotos, uma vez que não são provocados por nossas ações. Por outro lado, eles destroem aquilo que construímos. E há um outro fenômeno que bem é próprio da natureza e do comportamento do planeta, mas que é praticamente invisível a nós, que são as correntes marítimas, que têm uma influência enorme e muita importância no nosso clima. Por acaso, você já ouviu falar em AMOC? Bom, saiba que isso é uma sigla e é extremamente importante para o ciclo da vida na Terra, especialmente porque ela é uma das maiores responsáveis para regular o clima em praticamente todo o planeta. AMOC é a sigla de Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico. Ok, mas tá bom. O que vem a ser essa sigla tão estranha na prática? Em teoria, é muito fácil compreender o que é, pois nada mais são do que correntes oceânicas que circulam ao redor de todo o mundo, permitindo assim manter o clima global estável. Essas correntes levam até 1000 anos para completar todo o ciclo e, de alguma forma, ela está ameaçada. Na última década, pesquisadores de todo o mundo vêm alertando sobre algo que poderia ser um grave problema para o planeta. AMOC, a corrente mais conhecida, pode parar muito em breve. E o que significa isso para a vida em geral, André? O que está acontecendo com o Oceano Atlântico? Devemos nos preocupar? É tão grave quanto dizem os cientistas? Perguntas como essas não param e sim são dúvidas bastante pertinentes e sobre as quais deveríamos nos inteirar das respostas. E é esse o meu objetivo aqui hoje com você. Em primeiro lugar, para que servem as correntes oceânicas? Vamos começar por aí. Trata-se de imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos do planeta Terra. Elas influenciam o clima das regiões onde atuam, transportando umidade e calor. Esses fluxos de água se formam devido a diferenças nas pressões atmosféricas, temperatura, salinidade da água, movimento de rotação terrestre e deslocamento das massas de ar. Existem dois tipos principais de correntes marítimas: as correntes quentes, que são mais superficiais, com águas que apresentam temperatura elevada. Elas se movem na linha do Equador em direção aos polos. Exemplos incluem as correntes do Brasil, Golfo, Guianas, Centro e Sul Equatorial. E as correntes frias, por sua vez, são mais profundas e as suas águas têm temperaturas baixas. Elas fazem a rota inversa das quentes, ou seja, se movem dos polos em direção ao Equador. Exemplos incluem a corrente de Humboldt, Labrador, Canárias, Groenlândia e Malvinas. Essas correntes são essenciais para o equilíbrio climático global e favorecem a biodiversidade marinha. Além disso, influenciam a economia e a atividade pesqueira em várias regiões. A famosa corrente do Golfo, por exemplo, ameniza as temperaturas gélidas do noroeste europeu. Outras correntes notáveis incluem a corrente do Labrador, corrente de Kuroshio, a corrente das agulhas e a corrente do Brasil. Elas desempenham um papel crucial na ligação global dos oceanos, transportando calor, nutrientes e vida ao longo de milhares de quilômetros, definindo padrões climáticos e biodiversidade. Bom, mas e quanto à AMOC? Por que tanta preocupação acerca dela? A circulação meridional do Atlântico é um componente essencial das correntes oceânicas no Oceano Atlântico. Ela desempenha um papel crucial no clima global e na distribuição de calor,
e nutrientes pelo planeta. A AMOC atua como uma gigantesca transportadora global. Ela leva a água quente dos trópicos em direção ao extremo Atlântico Norte. Nessa jornada, a água esfria, torna-se mais salgada e afunda profundamente no oceano antes de se espalhar pelo sul. Em outras palavras, ela passa a fazer parte das correntes frias de retorno. Em termos climáticos, ela influencia o clima em grandes partes do hemisfério norte, mantendo-o relativamente ameno. Ela é parte da circulação termoalina, que também é chamada de circulação profunda ou abissal, crucial para o equilíbrio de calor e sal no oceano. Esse processo também altera a densidade da água, devido principalmente à presença do sal. Mas, recentemente, uma notícia vinda do meio científico deixou muita gente preocupada. E não é para menos. Essa preocupação surge porque, segundo indicado em diversas notícias e meios, as correntes oceânicas no Oceano Atlântico, principalmente a circulação meridional do revolvimento atlântico, a AMOC, estão desacelerando a tal ponto que um estudo científico afirma que, em pouco mais de um ano, ela poderia parar completamente, causando um verdadeiro caos climático de ambos os lados do Atlântico e afetando especialmente a Europa. Pesquisadores do NOC, o Centro Nacional de Oceanografia, e da Universidade de Southampton, publicaram um estudo na revista Science, no qual se observou que a AMOC teve um papel significativo na elevação repentina do nível do mar ao longo da costa nordeste dos Estados Unidos, bem como no inverno europeu extremo ocorrido entre 2009 e 2010. Outra descoberta inesperada foi que o AMOC varia muito em força de ano para ano. Essa descoberta pode ajudar a melhorar a precisão das previsões meteorológicas sazonais. Além disso, as observações mostram uma redução na força da AMOC em 30% na última década, o que também tem implicações para o clima do Reino Unido e grande parte da Europa. É importante dizer que não existe apenas um estudo sobre esse tema. Há mais estudos que vêm alertando sobre isso há bastante tempo. No entanto, este, em particular, apresentou uma faixa de datas bastante alarmante, e é isso que tem tirado a noite de sono de alguns cientistas. De fato, o estudo que acaba de sair é, no mínimo, o mais alarmista de todos, e indica que essa corrente poderia parar a partir de 2025. Evidentemente, os meios de comunicação não ajudam com as suas manchetes sensacionalistas, colocando ainda mais alarmismo em toda essa questão, que já é confusa por si só. Bem, sobre a função das correntes, você já sabe que é basicamente regular o clima de forma global. Você também já sabe que, se hipoteticamente você colocar um barco para circular sobre essas correntes, ele levará cerca de 1000 anos para retornar ao local de partida. Pois bem, o fato é que essa corrente passa por um lugar, digamos, um pouco delicado, que é a Groenlândia. Ao se misturar a água doce vinda do derretimento dos gelos, a água salgada, que é muito mais fria e também mais pesada, desce e isso desacelera a corrente. Isto é, para que você entenda melhor, ela quebra o equilíbrio. O pior cenário que podemos imaginar, caso a corrente pare completamente, é o planeta sendo novamente tomado pelo gelo. Exatamente uma nova era do gelo, como aconteceu há cerca de 12.000 anos atrás, causando uma reação em cadeia que congelou grande parte do hemisfério norte e da Europa. Evidentemente e felizmente, não estamos numa era do gelo, mas sim num período interglacial. Assim, um possível derretimento na Groenlândia poderia afetar essa corrente, mas, como veremos mais adiante, não é o único fator. Bom, mas e se isso ocorrer? Vamos testemunhar e ter que sobreviver ao pior dos cenários, que seria o colapso completo das correntes. Embora a Europa seja a primeira a sofrer os impactos, o resto do mundo também seria afetado em consequência disso. A corrente leva ventos quentes para a Europa e, se parar, o inverno se tornará mais frio em cerca de 7 ou 8 graus. Um aumento assim, no mínimo, modificará bruscamente
a vida dos europeus. O contrário ocorreria no Caribe, na África e nos países sul-americanos, já que a corrente de água fria não esfriaria as costas a partir do leste dos Estados Unidos para baixo. Pelo contrário, as temperaturas aumentariam provavelmente 2 ou 3 graus em média. Estudos concluíram também que os furacões no Oceano Atlântico aumentariam em quantidade e força, que as tempestades na Europa aumentariam e que até o deserto do Saara poderia se expandir um pouco mais. Para complicar um pouco mais as coisas, as mudanças climáticas resultantes da paralisação das correntes inevitavelmente modificariam o padrão de chuvas em todo o mundo. Mas dizer o que aconteceria realmente em termos de índice pluviométrico ou quanto de chuva cairia numa determinada região já é algo imprevisível e não podemos precisar com certeza. Mas, como bem conhecem os meteorologistas, qualquer mínima alteração no ambiente faz com que as chuvas torrenciais passem a assolar locais onde antes elas eram apenas amenas. Locais onde o calor predomina podem se transformar em regiões praticamente inabitadas, ou o inverso também pode ocorrer. Passar a chover onde antes era seco e desertos surgirem em lugares paradisíacos, imagine. Evidentemente, o mais provável é que a corrente não colapse completamente, mas sim que enfraqueça muito. Bem, levando isso em consideração, o que pode acontecer é que esses efeitos ocorram, mas de forma mais suave e perceptível ao longo de alguns anos. Não se tem certeza ainda sobre quanto tempo a MOC ficaria mais lenta ou quão mais lenta ela pode ficar. O que se sabe depois desses últimos 10 anos de estudos intensos é que a corrente não mantém uma velocidade constante e que, sazonalmente, ela está mais lenta ou mais rápida. Não tanto quanto a projeção de agora, que é preocupante, mas é um fenômeno intermitente. Mas o que causa esse problema com a corrente marítima? Bem, a verdade é que esse problema é causado por múltiplos fatores. Mas, como sempre, há cientistas que se empenham em culpar apenas uma coisa. Então, vamos lá. A mudança climática. Outros grupos de oceanógrafos e cientistas climáticos já dizem que ainda é cedo para afirmar tal coisa. Sim, pode ser que a mudança climática, que tem sido acelerada pelas ações humanas há pelo menos 2 séculos, tenha participação indireta sobre os efeitos pelos quais a MOC está passando. Isso pode estar relacionado ao degelo que ocorre cada vez mais rapidamente nos polos do planeta. Se o degelo não fosse tão rápido, talvez a corrente não se esfriasse tão depressa. E como vimos, a água mais fria vai para baixo da corrente, que tem águas mais amenas. Alguns estudiosos sugerem que nesse processo de esfriamento rápido, somado à quantidade muito maior de água fria resultante do degelo, as correntes estejam perdendo muita velocidade, uma vez que a água fria é mais densa e, naturalmente, corre mais lentamente. Portanto, se pensarmos dessa maneira, fica claro que as ações humanas têm influenciado até mesmo nesse importante processo natural da Terra, que são as correntes marítimas, transportadoras de nutrientes e reguladoras do clima global. Outros estudos apontam que o fato da MOC estar reduzindo a marcha é multifatorial e que o Sol tem muito a ver com isso. De fato, o Sol tem muito a ver. Os ciclos solares, que são períodos de 11 anos, durante os quais a atividade solar aumenta e diminui, também afetam. Nos períodos de alta atividade solar, o astro-rei emite mais radiação. E nos períodos de baixa atividade, emite menos. Isso aquece ou esfria os oceanos, alterando as correntes. Isso está registrado em vários estudos científicos que nos dizem que não depende apenas de uma mudança climática natural ou antropogênica, mas de múltiplos fatores, incluindo as atividades solares. Bom, à parte de tudo isso, o problema que encontramos aqui é sempre o mesmo e se baseia em modelos que permitem os cientistas terem uma noção do que pode ocorrer futuramente. Modelos que, segundo os estudos de julho de 2023, indicam que 95% de probabilidade de que a corrente AMOC entre em colapso entre os anos 2025 e 2095. Essa previsão,
E a coisa ser 100% garantida dependerá ainda dos multifatores que colaborariam para que isso venha a ocorrer. O fato é que esses multifatores ainda não ocorreram, pelo menos não em sua plenitude. Há também discrepâncias sobre o momento exato em que o colapso poderá ocorrer, uma vez que alguns estudiosos apontaram para o ano 2057. Mas até lá, muitas pessoas terão que enfrentar grandes desafios, particularmente devido ao aquecimento dos trópicos e ao aumento das tempestades, em particular na região do Atlântico Norte. Europeus e norte-americanos que se preparem, pois serão tempos cada vez mais turbulentos. Apesar das terríveis previsões, não é a primeira vez que a desaceleração é observada. Entre 2017 e 2018, surgiram estudos científicos que diziam que essa corrente estava em seu nível mais fraco nos últimos 1.500 anos e, além disso, alertavam que logo sentiríamos as consequências. O fato é que chegamos em 2024 e as consequências imediatas e mais sérias, graças a Deus, não foram sentidas. Além disso, é importante deixar claro que ainda não compreendemos completamente esse sistema climático. Então, até os cientistas compreenderem melhor tudo isso e o que está acontecendo, será difícil fazer previsões para 1 ano ou 50. Portanto, embora os cientistas acreditem que devam levar isso em consideração, muitos ainda insistem no fato de ser necessário estudar, ainda com mais urgência e mais a fundo, o fenômeno El Niño, um personagem da história do planeta já bastante conhecido pelos efeitos que ele causa no clima periodicamente. O El Niño é um padrão climático natural associado ao aquecimento das temperaturas da superfície do Oceano Pacífico, tropical, central e oriental. Ele ocorre, em média, a cada 2 a 7 anos e geralmente dura de 9 a 12 meses. Durante o El Niño, as águas oceânicas ficam mais quentes, alterando a circulação atmosférica sobre o Pacífico e afetando a distribuição de umidade e temperaturas em várias áreas do planeta. O El Niño está relacionado a um aumento da frequência e intensidade das chuvas em partes do sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, chifre da África e Ásia Central. Por outro lado, pode causar secas severas na Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia. Durante o verão no hemisfério norte, as águas quentes do El Niño podem alimentar furacões no Oceano Pacífico Central e Oriental, enquanto dificultam a formação de furacões na bacia do Atlântico. Digamos que haja uma coincidência extrema juntando o colapso da corrente meridional do Atlântico com o fenômeno El Niño. Embora a AMOC e o El Niño operem em diferentes bacias oceânicas, eles podem interagir indiretamente por meio de feedbacks atmosféricos e oceanográficos. Mudanças na AMOC podem afetar a distribuição de calor e umidade na atmosfera, o que, por sua vez, pode influenciar os padrões climáticos globais, incluindo o El Niño. O sistema climático é intrinsecamente complexo, com múltiplos fatores interconectados. Alterações em uma parte do sistema podem ter efeitos em outras áreas, mesmo que não sejam imediatamente óbvias. Por isso, torna-se praticamente impossível fazer qualquer tipo de previsão caso essa coincidência venha a ocorrer. Contudo, uma coisa é mais do que certa. As mudanças climáticas globais podem criar cenários tirados de filmes de catástrofes e tornar ainda mais complexas as interações entre os sistemas oceânicos e atmosféricos. Quem sofre com isso? A vida selvagem e também nós, seres humanos. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até um próximo vídeo.